Olá, meu nome é Juliana Kurokawa. É uma honra estar fazendo esse vídeo aqui para vocês. Foi uma grande honra receber o convite para gravar esse vídeo. Eu sou facilitadora de ferramentas de autoconhecimento e, acima de tudo, assim, dentre várias ferramentas, eu uso um curso em milagres, que foi um método que me tocou profundamente e que mudou a minha maneira de ver a mim mesma, o mundo, as pessoas, enfim. Quando eu recebi o convite, eu comecei a pensar a respeito do que eu poderia falar, né? E eu acho que a área em que todos nós, assim, mais penamos, né, ou patinamos é a área do relacionamento. Eu vou falar um pouquinho disso mais pra frente, mas antes de entrar no aspecto do relacionamento, eu queria contar um pouquinho sobre no que se baseia um curso em milagres, né? Então, um curso em milagres, ou, aliás, qualquer outro caminho assim espiritual, eu costumo dizer assim que a maneira como nós atuamos, tudo que nós fazemos, na verdade, sem exceção, até mesmo aquilo que a gente come, a hora que a gente acorda, ou tudo que a gente faz está baseado no que nós acreditamos ser Deus, ou no nosso relacionamento com a espiritualidade, com o nosso ser real, naquilo que a gente acredita. Por quê? A gente se move de acordo com as nossas crenças, a gente se move de acordo com aquilo que está, às vezes nem sempre, né, no nosso consciente, na maioria das vezes no nosso subconsciente, porque todo mundo aqui vai concordar que se fosse uma escolha permanentemente, né, consciente, algo que nós pudéssemos exercitar o tempo inteiro de maneira consciente, então não haveriam pessoas infelizes nesse mundo, não é assim? Então, antes de entrar no aspecto do relacionamento, eu queria contar um pouquinho da base de um curso em milagres, né? Então, um curso em milagres diz que esse mundo, essa vida que nós vivemos aqui é uma ilusão. E aí as pessoas falam, ah, mas já ouvi falar disso, já ouvi falar de maga, ilusão, ah, mas como assim? Se essa vida é uma ilusão, se eu tô sofrendo, se eu tô passando por isso, por aquilo. Então, assim, eu não queria entrar no aspecto filosófico disso, ou no aspecto metafísico de um curso em milagres. Mas eu queria só trazer assim a ideia central, essa ideia de que nós estamos vivendo uma ilusão, em que sentido, né? Então o Curso de Milagres diz que existiu um momento na Bíblia em que foi dito que Adão e Eva, né, que Adão adormeceu. Mas não houve nenhum outro momento na Bíblia em que foi dito que Adão despertou. Então, ele diz que nós estamos sonhando com a separação, que nós sofremos porque nós acreditamos que não só que é possível nos separarmos, né, da nossa própria divindade, nos separar de Deus, mas a gente não só acha que isso é possível, como acha que isso realmente aconteceu. E aí, partindo-se, né, desse princípio de que nós acreditamos que é possível nos separar de Deus e nós acreditamos estar separados de Deus, e se, né, imagina assim, no momento inconsciente que se existe essa crença de que eu, né, como criação de um Deus que é puro amor, decidi ou escolhi me separar desse Deus, imagina a culpa que isso gera. Então, assim, o Curso Milagres diz que essa culpa é uma culpa inconsciente, né? Então, imagina lá o iceberg, a imagem, assim, que eu sei que é um jargão, assim, mas a imagem que vem é essa imagem do iceberg. Então, imagina que toda a nossa culpa consciente, ou seja, a culpa que a gente sente por aquilo que a gente fez ou deixou de fazer, ou por palavras, né, que feriram outras pessoas, enfim, atitudes, pensamentos, ações ou não ações, né, coisas que a gente acha que deveria ter feito, toda essa culpa é a nossa culpa consciente, ou seja, são das coisas que a gente faz e a gente acredita que tudo isso que a gente faz ou deixou de fazer muda aquilo que nós somos. Então essa culpa tá lá, né, para fora do oceano, é aquilo que a gente consegue olhar. Então, a vida inteira a gente fica trabalhando em cima dessa culpa consciente, que está acima da água, que é aquilo que a gente consegue ver. Só que a gente não consegue perceber que o que nos faz infeliz, o que move todas as nossas ações, pensamentos e sentimentos, na verdade, é aquela culpa inconsciente que é a base do iceberg, que está lá na profundidade do oceano, que a gente nem mesmo tem como acessar essa culpa. Porque imagina você, eu fico imaginando assim que seria insuportável viver conscientemente sabendo que houve uma escolha de nos separar de uma divindade, enfim, daquilo que você acredita que é essa força que move, né, esse universo. Então, o Curso Milagres diz
que todo o sistema de pensamento do ego, ou seja, qual que é o sistema de pensamento do ego? Quando a gente fala de ego, é importante entender que a gente não está falando de uma entidade separada, de alguém que tem vontade própria, porque senão é como se a gente estivesse mudando o objeto, né, da nossa raiva, da nossa projeção. Então, antigamente a religião, o cristianismo ia falar do demônio, do Satã, enfim, e agora a gente projeta isso e muda para o ego como se fosse uma entidade separada, alguma entidade com vontade própria, né? Mas o ego, no fundo, é simplesmente uma parte da nossa mente, é uma crença que nós temos de que é possível se separar de Deus. Então, o sistema de pensamento do ego, ou seja, essa crença de que eu poderia me separar da minha divindade, ela um curso em milagres diz assim que existem duas mentalidades, a mentalidade certa, que é a mentalidade, ou seja, a memória que nós temos ainda de casa, de Deus, da nossa divindade, do nosso Pai, o ser que nós realmente somos, e a mentalidade errada, que é a mentalidade do ego, que é essa crença de que nós nos separamos. Então, baseado, né, no sistema de pensamento do ego, existe uma linha do tempo que é a base do sistema de pensamento do ego, que é o passado, é o pecado, ou seja, essa nossa decisão de termos nos separado de Deus. O presente é a culpa, porque eu sinto culpa por isso, em algum nível, mesmo que inconscientemente, existe um sentimento de culpa. E o futuro é o medo. Medo do quê? Medo da punição. Porque nós temos medo de ter tomado essa decisão, né, de ter tomado essa atitude de nos separarmos de Deus, e nós temos medo da punição divina. Então a nossa imagem de Deus é totalmente deturpada. Nós acreditamos num Deus punitivo que está esperando ali, né, para que a gente na morte passe pelo julgamento final, para que ele possa nos punir pelo pecado que nós cometemos no passado. Então veja que essa linearidade, essa visão que o ego tem do tempo, ou seja, essa nossa crença na separação, ela é só baseada, né, em desgraça. Então em tudo isso se baseia o sistema de pensamento de Um Curso em Milagres, ou seja, que nós vivemos nessa linearidade de pecado, culpa e medo. E aí, né, dentro dessa perspectiva, qual que é a nossa ferramenta? Porque assim, o nosso ego, essa nossa ideia de que nós podemos nos separar, ele cria um sistema de proteção. Ele fala assim pra gente, né? Existe aquela vozinha, né? Nos desenhos tem aquele diabinho e o anjinho, mas ele fala assim pra gente, calma. Eu sei, você pecou no passado, você está sentindo culpa no presente, mas eu tenho uma solução para os seus problemas, né? E aí aquela famosa brincadeira nossa de batata quente, que é a famosa projeção. Muitas pessoas falam de projeção, muitos líderes espirituais falam de projeção, mas a gente até talvez racionalmente entenda o que está sendo dito, mas será que a gente entende mesmo qual o princípio que move, né, essa nossa projeção, essa nossa negação? Então o que acontece? É algo muito comum, eu vou falar de uma coisa aqui que acontece também comigo e provavelmente com vocês. A gente tá lá, né, vamos supor, no momento zen, né? Agora eu tô gravando esse vídeo aqui, tá até engraçado, porque eu tenho 2 cachorrinhos e tá tudo tranquilo aqui, mas de repente se eles começassem a fazer barulho, eu ia falar, ai, tá vendo? Porque eu fico irritada, esses cachorros, não dá pra aguentar. Mas o que eu quero dizer é assim, você tá lá, no momento de meditação, você escolhe, você fala, não, esse é o meu momento de tranquilidade, onde eu vou meditar, vou ficar tranquila. Aí você senta ali, você se preparou todo, né? Você tá lá, acende o seu incenso, põe aquela musiquinha, já cria todo o clima, desliga o celular, fala, não, agora ninguém vai me tirar do centro. E você senta lá naquele lugar para meditar e de repente chega tua mãe, sei lá, fazendo barulho, seu filho, seu marido, seu cachorro, enfim. E aí, automaticamente, como a gente tem esse sistema de proteção, onde a gente não consegue lidar com os próprios sentimentos e a gente já tem uma culpa, lembra do iceberg? Que está lá embaixo, desde o momento em que a gente nasceu, o próprio momento da nossa encarnação nesse mundo é o momento de que, né, que traz aquela dor de estar encarnado aqui no corpo humano, que traz talvez uma memória de que nós estávamos num céu, né, ou que nós ainda estamos no céu, mas que traz essa culpa de que, poxa vida, eu escolhi me separar do meu Criador. Então, tudo isso vem à tona num gatilho que a gente não consegue perceber e nem controlar. Então, qual a nossa primeira reação? A negação. Primeiro, eu nego que eu já estava irritado,
Então eu me preparei toda, né, para sentar, para meditar, para ter aquele momento único de tranquilidade, de meditação, onde eu ia estar em paz, estar tranquila, ser feliz. E aí, de repente, chegou aquela pessoa e eu fico irritada, eu falo, puxa vida, ninguém entende que eu tô querendo meditar e tal. Então, existe um momento, primeiro, de negação, eu não quero olhar para o sentimento de raiva que eu já tinha, né, de irritação. E aí a primeira oportunidade que eu tenho, o primeiro bode expiatório, eu jogo para aquele bode. Isso é projeção. Ou seja, eu falo, é claro que eu fico irritada. Eu me preparei toda, eu avisei. Pô, mãe, eu avisei você, sabe? Que eu ia meditar. Você não consegue nem respeitar o meu momento, porque poxa vida e tal. Eu não entendo o momento da outra pessoa e eu acredito piamente que o mundo está contra mim. Então eu vou para esse momento de projeção porque eu não consigo entrar em contato com o meu próprio sentimento e eu tenho necessidade de achar um objeto perfeito onde eu possa despejar toda aquela minha raiva. Então eu tenho esse sistema, né, de negação e projeção. E nisso a gente entra num sistema de ataque e defesa, que o curso de Milagres também fala muito de ataque. Ataque em que sentido? Porque eu tenho tanto medo de sentir aquela irritação. Eu tenho tanto medo de que, por exemplo, se eu sou uma pessoa, vou fazer meditação, estou fazendo yoga, sei lá, eu estou seguindo algum caminho espiritual, eu não posso ficar irritado. Eu tenho tanto medo de ficar, né, irritado, que eu acredito que eu preciso defender o meu ser irreal. Porque eu acredito que tudo aquilo que eu penso, que eu sinto, é aquilo que eu sou. Então, se o que eu sou é o que eu penso que eu sinto, gente, eu não sei vocês, mas eu penso e sinto uma coisa a cada 5 segundos, ou talvez até menos. Se você começar a prestar atenção no conteúdo da tua mente, tudo que você pensa e sente num espaço de tempo, né? Meditação, pra mim, quando eu comecei a fazer meditação, eu falei, gente, tá ficando pior. Não era pra eu me acalmar, não, eu comecei a entrar em contato com o burburinho, com o barulho da minha mente, né? Então, e aí, imagina se nós fôssemos toda essa mudança de temperamento, essa mudança de humor, essa mudança de pensamento constante. Então, quem eu sou? A cada minuto eu me desfaço e viro uma outra pessoa e a cada... Então, eu não posso ser isso, né? Eu não posso ser aquilo que vai e vem. Toda a espiritualidade fala da permanência. Então, eu sou aquilo que permanece além do que é impermanente, além daquilo que vai e vem. Mas, como eu não conheço meu ser real, eu acredito que eu preciso defender o meu ser real. E como eu acredito que eu não posso sentir raiva, eu não posso ter nenhum tipo de sentimento que eu considero negativo, então o que eu vou fazer? Eu vou defender o meu ser irreal, ou seja, eu vou querer provar por A mais B que aquele sentimento não é meu, que ele foi causado por uma outra pessoa. E aí a gente começa esse ciclo insano de ataque e defesa. Ou seja, eu defendo o meu ser ilusório, todo o meu movimento, tudo que eu faço é no sentido de defender aquilo que eu acredito que eu sou, e aí eu ataco a outra pessoa, ou seja, eu entro num processo de projeção, de ataque, porque eu acredito que o mal está do lado de fora, aquilo que eu considero como mal está do lado de fora, e eu acredito que combatendo o mal do lado de fora, eu vou chegar numa sensação de tranquilidade, né? Então esse é o sistema de ataque e defesa que um curso de milagres fala. E aí, agora sim, eu queria entrar na parte de relacionamento. Sabe que quando a gente fala em relacionamento, você que está assistindo aí, provavelmente, depois você me fala se eu estiver mentindo, mas provavelmente, quando fala em relacionamento, você já pensa em relacionamento amoroso afetivo. E aí, isso em si já traz todo o nosso sistema de pensamento. Por que quando fala em relacionamento, você já pensa num parceiro amoroso afetivo? Por que isso é assim? Porque, na verdade, pensa bem, isso já vem daquela nossa doença. Nós temos essa culpa encoberta aqui dentro de nós. E essa culpa também pode ser chamada da doença do vazio. Todos nós, não sei vocês, eu tô aqui nesse caminho porque eu caminhava pela Terra, eu tinha tudo o que eu achava que o ser humano precisava. Eu tinha estabilidade financeira, eu tinha amigos, eu tinha uma boa profissão, né? Eu morava num lugar legal, eu tinha a comida que eu queria, eu tinha uma família amorosa. Cara, eu ainda não estava feliz. O que tinha de errado comigo? Então, todos nós, em maior e menor grau, temos essa doença do vazio. Existe alguma coisa, né, que parece que consome tudo que a gente vai conquistando. Já percebeu? Quando você
caminhava, não sei você, mas quando eu buscava buscava, né, o prazer, evitava a dor, buscava novas conquistas a fim de sanar esse vazio, toda vez que eu chegava nessa conquista, toda vez que eu conquistava alguma coisa, chegava naquele lugar e falava, ai, ufa, agora sim, gente, não sei vocês, durava talvez 5 segundos. E aí, essa coisa interna, um buraco aqui que parece que vai consumindo toda a pequena alegria que eu ia conquistando. Todas essas alegrias, toda essa busca que eu tinha para o lado externo. Então existe a tal da doença do vazio. E por isso, né, desde pequeno a gente foi educado a acreditar, né, de que, ai, nossa, quando você entra na adolescência, né, meu filho agora está na adolescência, já começa, ai meu Deus, ele vai procurar o par dele e tal. Então a gente tem essa mania de falar que vai achar a tampa da panela, a cara a metade da laranja, como se a gente fosse, pensa bem, gente, olha a imagem que a gente tem de nós mesmos. Eu sou esse vácuo, essa peça de Lego, né, que eu preciso da outra peça para se encaixar comigo, para fazer sentido. Olha só que essa metade, as pessoas olham para mim e falam, nossa, que metade, como seria isso inteiro? Aí quando eu tô em par, em casal, aí eu faço todo o sentido. Olha aquele casal feliz, completo, realizado. Percebe o sistema de pensamento que a gente está sempre em busca dessa outra metade? Então, por que é isso? Porque a gente tem esse sentimento de culpa que está oculto e que a gente tenta de toda maneira abafar para que isso não venha à tona, para que a gente não entre em contato com essa culpa, que entrar em contato por si só seria muito doloroso, ninguém conseguiria viver com esse sentimento de culpa. Então o curso fala que nós buscamos relacionamentos especiais. Aí você fala, eu tenho vários relacionamentos especiais. Nossa, eu tenho um relacionamento super especial com a minha mãe, eu tenho um relacionamento super especial com os meus vizinhos. Tá, aí parece uma coisa legal, né? Mas eu vou falar pra você que relacionamento especial não é legal. E por quê, né? Eu vou explicar isso pra vocês. Então, o que acontece? A primeira forma de relacionamento especial que o Curso Milagres traz é o relacionamento de ódio especial. Então, como isso acontece? Eu já falei aqui de negação e de projeção, né? Então, essa necessidade que a gente tem de projetar aquilo que se sente. E aí a gente cria relacionamentos de ódio especial. Isso eu acho que é bem fácil de entender, é bem simples, né? Então, são aquelas coisas assim. Você fala, nossa, você viu o que, sei lá, você viu a roubalheira que tá tendo na política do Brasil? Por isso que o Brasil tá em crise. Vamos pra rua, odiar o governo, vamos destruir tudo que tá lá na rua. Olha esse ódio que eu sinto, é claro que eu sinto, estão roubando do meu bolso. Eu tô trabalhando o dia inteiro, pagando imposto, não sei o que, os caras ainda roubam. É óbvio que eu tô com raiva. Gente, presta atenção. Qualquer coisa serve como objeto do nosso ódio. Presta atenção quão propenso, quão automático é pra gente criar um objeto onde eu possa projetar, despejar a minha raiva, e seja ela qual for. Pode ser o momento político que o país está passando, pode ser um cara que estuprou uma menina e eu fico prontamente revoltada, mas é claro, quem não vai ficar revoltado com essa pessoa que estuprou essa menina? O mal está ali, você não está vendo em que mundo você vive? Gente, eu não estou dizendo que eu concordo com esses atos de agressão. O que eu estou dizendo é que isso serve como uma desculpa perfeita para um lugar onde eu posso despejar a minha raiva. Então, qual seria, né, uma postura legal para a gente tomar nesse tipo de posição? Presta atenção, será que eu quero ser aquele que dissipa esse tipo de sentimento? E dissipa, quando eu quero dizer dissipa, gente, será que eu quero ser aquela que não tem maturidade suficiente para ficar com aquele sentimento comigo mesma? Para olhar para aquilo que eu estou sentindo e separar o que eu sinto do estuprador ali que eu nem conheço, de uma menina que eu nunca vi na vida. E eu não estou querendo dizer que a gente não tem compaixão pelo ser humano. Talvez a minha própria ajuda para essa menina seria, de repente, fazer com que ela entrasse em contato com essa própria dor que ela sentiu. E talvez é lógico que eu posso dar apoio moral, financeiro, eu posso dar um ombro amigo para essa pessoa, mas fazer com que ela projete a raiva dela, a negação dela numa outra pessoa, gente, eu não sei vocês, mas pensem quantas vezes vocês, ou eu mesma já fiz isso, de tentar projetar aquilo que eu sentia numa outra pessoa, isso nunca me trouxe a paz, nunca me levou para um lugar
onde que eu acreditava que eu chegaria, no sentido de justificar aquilo tudo que eu sentia, jogar, despejar numa outra pessoa, aquilo nunca trouxe a paz, né? Então não vai ser dessa maneira que a gente vai conseguir atingir esse estado de paz. Querendo, tentando... E por que é projeção, né? É muito interessante, presta atenção na palavra. O que é um projetor? A imagem está dentro do aparelho aqui em si e eu projeto. Existe uma projeção da imagem lá fora, mas a imagem original, anterior, aqui, continua aqui dentro de mim. Então uma tentativa insana. O que eu não quero olhar dentro de mim, eu tento colocar lá para fora. Na brincadeira da batata quente. Joga, né? Ai meu Deus, tá queimando minha mão, joga pro outro, né? E então essa é a nossa tentativa insana do relacionamento de ódio especial. Acho que fica fácil de entender. Agora a parte difícil de entender é o relacionamento de amor especial que um curso em milagres fala. E por que fica muito difícil de entender? Porque a gente enxerga de uma maneira muito bonita, muito colorida. Então presta atenção de novo no seu pensamento. Quando eu falei relacionamento de amor especial, com que você se conectou? Ai, com o meu amor da escola, ai, com o meu primeiro namorado, ai, com aquela pessoa que vem, até bate no meu coração, né? Então, assim, todo relacionamento, mesmo que não seja, eu tô falando de relacionamento, né, amoroso, afetivo, mas mesmo que não seja um relacionamento de amizade, ou de uma pessoa que você mal acabou de conhecer, um relacionamento professor-aluno, no começo, é tudo mais ou menos um mar de rosas, né? Por quê? Eu, com a minha pecinha de Lego pela metade, que eu acredito que eu estou pela metade, tô ali no mundo, olhando para as outras pessoas e buscando nas outras pessoas aquilo que eu acho que eu não tenho. Então, eu venho aqui com o meu buraco eterno, com meus buracos onde as pessoas podem encaixar as coisas que estão faltando, e aí eu vou nessa busca. E aí eu encontro uma outra pessoa, que pode ser uma amizade ou pode ser um relacionamento amoroso, enfim. E no começo, essa pessoa também vem com esses buracos percebidos. Percebam que a pessoa não tem um buraco, assim como eu também não. Mas a gente tem esses buracos percebidos. A pessoa vem com esse buraco percebido e aí ela acredita que ela vai encontrar, né, esse preenchimento comigo. E eu acredito que eu vou encontrar esse preenchimento com essa pessoa. Gente, todo filme de comédia romântica começa sempre igual. A pessoa começa e é tudo mil maravilhas, só que tem uma mentira sempre na jogada, né? Ou o cara, sei lá, é pobre, finge que é rico, ou ele tem uma doença terminal e não quer contar, porque logo ele vai morrer. Sempre tem alguma coisinha que é do tipo assim, eu não posso me revelar por inteiro. Então presta atenção, você no seu relacionamento, vai lá, começa a se relacionar com a pessoa, você até finge que você é uma pessoa, aceita tudo, paz e amor, porque é aquilo que você acredita que é um relacionamento real. E aí você começa a se relacionar com essa pessoa e tudo fica a mil maravilhas. Mas presta atenção no motivo subjacente, no motivo que está lá embaixo, no inconsciente, por que você buscou essa pessoa. Você buscou essa pessoa porque você acreditava que ela tinha coisas que você não tinha. E aí, né, quando acontece essa simbiose de, nossa, com fulano de tal dá tudo certo, porque olha, eu cozinho, ele lava a louça, né? Eu faço comida pro bebê, mas ele troca a fralda. Olha que relacionamento perfeito! Meu Deus, eu penso numa coisa, aquela pessoa já vem. Então, quando eu tô com aquela pessoa, eu me sinto tão amada, eu me sinto tão querida, eu me sinto tão completa, eu esqueço da minha culpa inconsciente. Acontece que, gente, vamos combinar, a gente sabe, não sei vocês, mas logo a gente começa a enjoar das coisas. Então, por exemplo, tem uma coisa que eu não gosto de fazer, que é atividade física. Eu sempre tenho que buscar uma coisa diferente, porque passa um tempo, de novo, sim. Então, isso também é no relacionamento. Aquilo que, né, eu cozinho, fulano lava, putz, hoje eu não tô com vontade de cozinhar. Ou então, eu acabei de cozinhar e o fulano fala, amor, sabe o que é? Tá frio hoje, a água tá gelada, eu não tô afim de lavar louça. Aí o negócio já começa a ficar feio. E por quê? Porque ele não quer lavar louça? Não, porque olha só, ele
começa, né, a gente começa a achar que, então tá bom, o relacionamento tá funcionando, já existe algum tipo de afeto entre a gente, eu posso começar a me revelar um pouquinho mais, porque se eu for muito honesta, não gosto de cozinhar todo dia, eu tava cozinhando, né, quero amorzinho, primeiro dia e tal, eu tava me esforçando para agradar, e ele também. Nunca lavou louça na vida, mas nossa, com você lavava todos os dias, como se essa fosse a atividade principal da vida dele. Só que a gente não consegue sustentar isso por muito tempo, né? Chega uma fase que a gente fala, não, tá tudo bem. Já conquistei a pessoa, não preciso lavar louça, hoje eu posso falar que eu não quero. E aí que os problemas começam a surgir. Surgir por quê? Não, porque se relacionar realmente é difícil. Olha, quer conhecer o fulano, vai lá morar com o fulano, que aí você vai ver, sim, quem é o fulano é por isso. Gente, relacionamento nenhum é perfeito. Não, não é disso que eu tô falando. Eu tô dizendo que vai chegar um momento que essa troca não vai mais parecer aquela simbiose perfeita que parecia ser, né? Então, o que vai acontecer? A pessoa vai começar a deixar de fazer algumas coisas. Ou de repente, ele estaria com você todos os dias, à noite, mas de repente ele sente vontade de tomar um chopp com os amigos. E qual o problema disso, na real, né? Só que aí, quando ele vai tomar o chopp com os amigos, você tem que ficar sozinho em casa. Puxa vida! E o que eu faço com esse sentimento de culpa que começa a vir à tona toda vez que eu fico sozinha? O que eu faço com esse sentimento de incômodo? Eu vou sentir falta. E o que eu vou fazer? Eu tô preparada para entrar em contato com o meu próprio desconforto, com o meu próprio sentimento de vazio? Não. Então o que eu faço? Projeto na outra pessoa. Pô, fulano não tá aqui comigo, eu queria tanto... Olha, eu queria um relacionamento, fulano, para compartilhar uma vida. Então o que a gente faz? A gente usa a primeira arma do ego. Qual que é a arma mais poderosa do ego? É a culpa. Ninguém gosta de se sentir culpado. Por que a gente não gosta de se sentir culpado? Porque a gente tem tanto medo da punição do nosso próprio Criador. E é por isso que eu digo que tudo que a gente faz tem a ver com a maneira com que nós vemos a Deus, né? Então o que eu faço? Eu uso da minha arma mais poderosa, que é a culpa. Então eu vou lá e falo, fulano, o que aconteceu com você? Nossa, você era tão bom, você lavava louça, eu acreditei em você. Eu acreditei que você era essa pessoa diferente, mas olha o que você tá fazendo. A pessoa do outro lado fala, meu Deus, as pessoas vão descobrir que eu não gosto de lavar louça, então eu sou ruim, Deus vai me punir, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. O que eu vou fazer? Eu vou forçar mais um pouquinho. Então tá bom, vai, eu vou começar a lavar a louça de novo. E eu acho que eu tô fazendo isso para manter o relacionamento, porque a fulana é legal, porque afinal de contas vale a pena manter o relacionamento com ela. Eu não consigo acessar, eu não consigo entender que eu vou lavar a louça, não porque eu acho que a fulana vale a pena ou que ela é legal, mas porque eu não quero entrar em contato com a minha própria culpa. Eu não consigo admitir para mim mesma aquilo que eu quero ou não fazer. Então eu vou para fora e mudo o meu comportamento. Porque eu acho que se eu começar a lavar a louça, ela vai parar de me encher o saco, logo não entro em contato com o meu próprio desconforto, com a minha própria culpa. Puxa, solução perfeita do ego de novo. Então eu volto para esse meu padrão inicial. Beleza. Mas, gente, vamos combinar? Quanto tempo que a gente consegue sustentar uma situação dessa? Logo, o que vai acontecer? Tá, eu tô lavando louça, mas tô com um bico desse tamanho. Eu lavo louça toda vez que a Maria lá cozinha. Mas, final de semana não conta comigo. Se tiver que pegar um prego na parede, filha, me deixa, né? Lavei louça a semana inteira, vai pregar você, vai aprender, contrata o super marido, sei lá, se vira, né? Me deixa. Então, por quê? Porque é difícil sustentar esse tipo de relacionamento. E relacionamento com o quê? Com essa pessoa? Não com você mesmo. Você não se aguenta. Você tá fingindo tanto que você gosta de fazer uma coisa que você não gosta, que no final das contas você olha pra você mesmo e fala, E aí o que acontece no relacionamento de amor especial? Então eu sou movida pela culpa, eu busco uma pessoa para preencher esse meu vazio, e para que o meu vazio seja preenchido, eu preciso que essa pessoa faça alguma coisa para que eu me sinta especial. Então aquela pessoa tem que me trazer flores, lavar louça, seja lá o que for, eu preciso que aquela pessoa me faça me sentir especial. Isso no nível consciente, né? Eu me sinto especial, me sinto amada e tal. Mas no nível inconsciente, o que acontece? Eu me sinto culpada por isso. Porque no fundo, eu sei que se talvez o fulano não lavasse louça, eu nem estaria com ele. Então, né, melhor comprar uma máquina de lavar louça. E aí você não precisaria lidar com a sua culpa. Então é por isso, se relacionar dessa maneira, com esse buraco em busca de preenchimento, só gera culpa, né? Então,
isso traz mais culpa inconsciente à tona, né? Essa é a primeira maneira. A segunda maneira é aquela que eu disse, né? Quando as coisas começam a degringolar, ou quando o fulano começa a parar de lavar louça, e aí eu começo a entrar em contato com essa culpa, então eu busco mais culpa, né? Para trazer esse respaldo para mim. E aí tem um outro aspecto da culpa do relacionamento especial, do relacionamento de amor especial, que é o seguinte: quando eu, Juliana, toda esburacada, procuro a pecinha lá para me completar, que também se sente todo esburacado, tem um aspecto principal que a gente está perdendo. Porque quando eu tenho essa sensação de estar esburacada buscando preenchimento, eu não reconheço meu ser real. Eu não sei que eu já tenho tudo aqui dentro. E acima de tudo, eu vou atrás do outro, não olhando para o ser real dele, mas sim usando essa pessoa como um objeto para minha satisfação pessoal. E isso gera mais culpa, porque eu não reconheço o ser real daquela pessoa. E, gente, eu tô falando aqui de pessoas, mas o relacionamento de amor especial, que o Curso Milagres trata, pode ser com coisas, com objetos. Eu posso ter um relacionamento especial com o Curso Milagres. Eu posso estar no momento toda atacada, irritada, e eu começo a falar: não, esse mundo é uma ilusão. Nada aqui tem significado. Eu quero a paz da minha mente. E essas são frases que ficam aqui na superfície e que simplesmente estão me impedindo de entrar dentro de mim mesmo, entrar com aquilo que eu estou sentindo. Porque eu começo a repetir jargões, né? Porque vamos, cá entre nós, a gente está falando de ataque e defesa. Mas se vier alguém te assaltar, tiver com uma arma na sua cabeça, o que adianta você falar pro cara: cara, o corpo não existe, o corpo é uma ilusão. Sinto muito, amiguinho. Se o cara atirar na tua cabeça, ilusão ou não, essa vida aqui nessa encarnação já era. Então a gente não tá aqui para colocar a nossa vida corpórea da forma em risco. Não se trata disso, né? Mas sim que eu escolho pensar nessas situações. Mas então, voltando ao relacionamento de amor especial, né? Então, tá, você falou tudo, mas se for pensar de verdade, honestamente, faça um autoexame aí com você. Quantos dos seus relacionamentos são verdadeiros? Quantas vezes você se relacionou com o seu ser real? Quantas vezes você buscou essa resposta na outra pessoa, buscou essa resposta lá fora? E aí você pode estar assistindo esse vídeo pensando assim: puxa vida, tá bom, eu entendi, eu tô fazendo isso, eu me relaciono com o meu próprio buraco, eu tô buscando preenchimento, mas tá, o que eu faço? Né? Como é que a gente começa a reconhecer que a gente está fazendo isso e como é que a gente pode mudar essa realidade? Então, tá bom, você já sabe que você está se relacionando de maneira especial, mas aí como é que pode mudar, né, essa realidade? Então, como que eu sei que um relacionamento é especial, de amor especial? Ou seja, que não é um relacionamento que o Curso Milagres chama de um relacionamento santo, que é de ser, com S maiúsculo, para ser, né? Eu sei que é um relacionamento especial quando, dependendo do comportamento da outra pessoa, eu reajo de uma maneira diferente. Então, eu tenho expectativas. Tá, você vai falar: pô, mas é difícil, não dá pra me relacionar sem nenhuma expectativa. Como eu posso me relacionar com alguém não esperando nada, zero dessa pessoa, né? Então, tudo bem, eu posso até gostar, ter preferências e achar que seria mais legal se essa pessoa fosse assim, assim, assado. Mas eu não projeto o poder de mudar aquilo que eu penso, que eu sinto de acordo com aquilo que a pessoa faz, né? Então, assim, independente do que a pessoa faz, eu consigo me manter neutra, numa neutralidade espaçosa. Então, e aí é onde entra num ponto que às vezes a gente até fala assim: pô, mas assim, me relacionar dessa forma é muito vazio, porque como que eu vou me relacionar com uma pessoa não dando nenhum poder para ela não vai me fazer nem feliz, nem triste, mas então pra quê? Gente, essa é a forma de relacionamento santo. Você libera a pessoa daquele lugar que você deu, daquele lugar onde ela precisa fazer alguma coisa para que você se sinta completo, inteiro, né? Então, a princípio, talvez o nosso pensamento egóico vá dizer: não, mas isso então não é relacionamento, tanto faz como tanto fez. Não é tanto faz como tanto fez, mas eu não projeto o que eu sinto, o que eu penso nessa pessoa. Então é assim que o relacionamento começa a funcionar.
E como que eu sei que isso está funcionando também, né? Eu estava falando dessa história da comédia romântica, onde as pessoas mentem no começo, né? É quando eu começo a verdadeiramente me abrir por inteiro, sem nenhum aspecto oculto. Eu não tenho medo de me revelar por inteira. E quando eu começo a fazer exercício com essa outra pessoa, tá? Eu começo a fazer esse exercício, é um exercício mental para que eu possa entregar isso para o Espírito Santo, para a espiritualidade, para a divindade, onde eu consiga aceitar a mim mesmo. Porque o exercício é começar a aceitar a mim mesmo para depois aceitar a outra pessoa. Então, quando eu começo a me abrir sem medo do que vai acontecer do outro lado, porque eu sei que eu não preciso daquele amor, o que eu chamo de amor, aquela apreciação daquela outra pessoa, e isso não significa também que eu vou sair por aí xingando as pessoas, não é isso. Mas que eu posso verdadeiramente ser honesta e sincera com aquilo que eu sinto e de repente abrir para aquela pessoa. E se eu for essa pessoa que ouvi aquilo do meu parceiro ou da minha amiga ou enfim, seja de quem for, eu ser um porto seguro de acolher aquilo sem nenhum julgamento. Gente, imagina que tipo de relacionamento isso ia criar para essas duas pessoas, né? Então, todo o objetivo do relacionamento muda. Eu já não mais busco meu preenchimento, mas eu consigo me expressar completamente, de maneira inteira, plena, completa, junto com essa outra pessoa. E se você tem alguém, se você está assistindo esse vídeo, se você tem alguém na sua vida, seja ela quem for, com quem você consegue se abrir totalmente, olha, gente, vocês estão começando a trilhar, a exercitar esse relacionamento santo. Bom, gente, é isso aí. Eu vou terminar o meu vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar os meus contatos aqui no canal. Tem alguns vídeos aí que eu publico, alguns trabalhos que eu faço. Vou ficar super feliz, né, se você se sentiu tocado com essa mensagem. E se você quiser me visitar ou se você quiser bater um papo, estão super convidados. Muito, muito obrigada pela atenção, pelo convite, por permanecer aí comigo durante tanto tempo. Super, super obrigada. Namastê.